O subtítulo da aula, Pureza Interna. É uma aula de Srila Acharya Maharaj. Ele deu essa aula em Nishin Rapali o ano passado, como eu já falei, para os bengalis. É a parte 8. A aula foi dividida em várias partes, essa aqui é a parte 8 da aula. Então ele começa falando um verso aqui. O que quer dizer esse verso que ele fala? Ó Vaishnava Thakura, por favor, seja misericordioso, conhecendo o verdadeiro relacionamento, eu te adorarei, e o meu ego irá para longe. Então esse verso aqui é importante. Se nós queremos tirar o ego, e o nosso ego é gigante, o ego de todo mundo é gigante. Aquele que fala que não tem ego, ele tem o ego mais forte ainda, porque ele não admite nem que ele tem o ego alto. Então, se você quer eliminar o ego, você tem que compreender o relacionamento. Qual é o nosso relacionamento? Qual é o nosso Sambandha Gyana? O conhecimento do verdadeiro relacionamento com Deus. Qual é? O verdadeiro relacionamento com Deus não é de pedir para Ele as coisas. Não é de se lembrar dele somente quando você quer pedir algo. Você quer fazer Deus seu escravo. Não é, esse não é o verdadeiro relacionamento. O verdadeiro relacionamento, a identificação nossa com Deus, é que nós somos uma alma servas de Deus, nós somos uma alma servas eternas de Deus. Esse é o relacionamento. Mas, para ser servo de Deus, não é direto para Deus. Você tem que ser servo do servo do servo de Deus. O que quer dizer isso? Deus tem um servo. O servo principal de Deus aqui na Terra é o Guru. O principal servo de Deus no mundo transcendental é Shrimati Radharani. E o Guru é Shrimati Radharani em última instância. Então, aqui no mundo material, o servo de Deus é o Guru. Nós temos que ser servo do servo do servo de Deus. Deus gosta mais daquele que serve o servo do servo dele do que aquele que quer servir ele direto. Se perguntar para você, você é devoto de Deus, devoto de Krishna? Aquele que fala que é, não é. Nós somos devotos do servo de Deus. Esse é o nosso relacionamento com Deus. E nós compreendendo isso, devotos de um Vaishnava, nós compreendendo isso, nós vamos ver, nós vamos perder o ego. O ego irá embora, esse é o verso. Se nós nos considerarmos um Vaishnava, se nós nos considerarmos um servo de Deus, o ego aumenta. Pratista, fama e poder. Você que vai querer sempre honra em troca. Estamos lendo isso no Sri Shikshastakam, de manhã, nas aulas da manhã. Aquele que quer honra e poder, ele vai sempre querer honra e poder se ele achar que ele é um devoto puro, se ele achar que ele é um Vaishnava. Ele vai querer guirlanda, ele vai querer que todo mundo preste reverência para ele. Então não é apropriado o nosso relacionamento com Deus, Sambandha Gyana. Nós somos servo do servo do servo dele. E aí o ego vai embora. Esse verso fala, se você compreender isso, não só compreender, mas se você fizer isso, você perderá o ego. O ego irá embora automaticamente. Mas é muito difícil. É muito difícil o ego ir embora. Tem outro verso aqui, vamos começar a ler a tradução dele. Se eu pensar, eu sou um Vaishnava, nunca
deixarei de esperar honra dos outros. É o que eu acabei de falar. Nunca perderei o desejo de honra. O meu coração ficará poluído pelo desejo de fama e terminarei no inferno. Você deve ouvir com atenção e lembrar disso. Srilacharya Maharaj está falando. Então, aquele que acha que é um Vaishnava, que é um devoto puro, ele está limpando o caminho para o inferno. Isso é um outro termo também que eles usam, os gurus usam. Ele está limpando o caminho para ir para o inferno. Aquele que acha que tem realização, que ele é um devoto puro de Deus, que ele é um devoto de Deus, que ele tem um relacionamento muito próximo com Deus. Isso não é nada apropriado. Nós temos que compreender que nós não somos ninguém. Ontem lemos isso. Quem não assistiu a aula de ontem, é uma aula dura de Srilacharya Maharaj falando uma canção de Srila Bhaktivinoda Thakur, é uma aula bem dura, falando justamente tudo o que nós somos. Preguiçosos, sonolentos, malvados, mesquinhos, egoístas, e assim vai. E assim vai. Então, é importante nós compreendermos que nós somos assim. Nós pensamos somente no que é nosso. Nosso, que eu digo, o nosso corpo, em nós mesmos, o corpo, na família, no bairro. Nós não pensamos na alma dos outros. Nós não pensamos em divulgar essa consciência para beneficiar a alma dos outros, de Vedoya. Então pensamos somente em nós, somos egoístas, mentirosos, ontem foi falado também, mentirosos, enfim, vários adjetivos maus que nós somos. Nós fazemos essas práticas diárias. Então, você perceber que você é assim, é bom, porque você vendo que você é negativo, o negativo atrai o positivo. Quem é o positivo? Deus. Isso é física. O negativo atrai o positivo. Deus, ele é o todo positivo. Se você ver que você é negativo no sentido de ser caído dessa forma, malvado, com todas essas qualidades ruins que nós temos, se você realmente compreender isso, você vai atrair o positivo, e o positivo é Deus. Agora, se você achar que você é muita coisa, o ego muito alto, você afasta Deus, porque positivo e positivo se afastam. Quem não brincou com ímã, nunca brincou com ímã. Pegue dois ímãs, coloca positivo com positivo, você não consegue unir. Só se for um ímã muito fraco. Se você pegar um ímã forte, você não consegue unir. E ao contrário, se você pegar o ímã forte, colocar positivo com negativo, ele gruda que você não consegue soltar. O que é isso? Atração. Então Deus, ele se atrai por aquele que sabe que é caído, não por aquele que tem o ego. Nós temos que compreender que nós estamos nesse estágio deplorável. E o que vai aumentar esse estágio ruim para nós? Querer desfrutar, querer explorar o meio ambiente, querer explorar os outros. Isso aumenta a sujeira da nossa alma, do nosso coração. E se você servir o servo do servo de Deus, você vai limpando gradativamente a alma. Gradativamente. E aí você limpando a alma, Deus se aproxima. Você está convidando Deus para entrar no seu coração. Deus não entra no coração de quem tem coração sujo. Sujo não é de poeira que nós conhecemos. Essa poeira é justamente o que temos de ruim. Os inimigos que nós temos. A luxúria, querer desfrutar dos outros, do meio ambiente. A inveja, a ira, a cobiça, a loucura e o ego. Tudo isso vai afastar nós de Deus. Mas você servindo o Vaishnava, o servo do servo de Deus, você vai limpando essa sujeira, tirando todos esses maus hábitos, vai tirando o ego também.
Não adianta você falar, eu não quero ser egoísta. Não é na mente, não é no intelecto. Isso é na alma. Você tem que tirar isso gradativamente. Dia a dia, você servindo, gradativamente você vai tirar isso. Vai tirar isso de você. Isso é extremamente importante. Por isso a prática diária. Algumas filosofias falam, uma vez só por semana tá bom. Vá ao domingo na igreja, na missa, sei lá, na sinagoga, no templo. Mas não é assim. Tem que ser diário. A limpeza tem que ser diária. Por quê? Porque nós estamos muito sujos. O nosso coração está totalmente contaminado. Se você pegar uma panela, vou dar um exemplo prático. Todo mundo acha que cozinha ou cozinhou algum dia. Aquela panela que você frita as coisas. Tem pessoas que têm uma panela só para fritar, que nem aqui no templo. Uma panela que só frita. Só tem óleo lá, tudo que vai ser frito é lá. A panela começa a acumular uma crosta grossa, preta, suja em volta. Se você não limpar todo dia, pegar o bombril, enfim, a palha de aço, pegar a escovinha e colocar força todo dia, ela vai ficar suja, e cada vez mais suja. Se você nunca limpa, você nunca vai conseguir limpar. Então é todo dia, a prática é diária. Se você quer limpar a panela, como eu falei, se você limpar todo dia, mas ela já acumulou uma sujeira grossa, então vai demorar mais. Todo dia que você faz a limpeza, você pega lá a palha de aço, o sabão, e você vai tirando um pouquinho por dia. Daqui a alguns anos, quem sabe, ela vai estar limpinha. Se você fizer com dedicação, todo dia. Da mesma forma, a alma está suja, o coração está sujo. Como você vai convidar Deus para entrar no seu coração se ele está sujo? Ele não entra. Você pode até convidar, ele não entra. Deus não gosta de sujeira. Literalmente, ele não gosta de sujeira, pó, essas coisas, ele não gosta mesmo. Você tem que limpar o templo, você tem que limpar a casa dele, mas ele não entra na sua alma. Aí não é a sujeira de pó, é a sujeira das coisas erradas, dos maus hábitos, a sujeira desses inimigos que nós temos. Vamos continuar aqui a leitura. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Deixa eu entrar aqui para ver se alguém faz alguma pergunta. Só mais um minutinho aqui para eu entrar. Por enquanto não tem nenhuma pergunta, nenhum comentário sobre a aula ou qualquer assunto espiritual. Vamos continuar então a leitura. Então hoje está sendo falado sobre o ego, né? O ego é extremamente prejudicial para o avanço espiritual. Só um minuto. Você deve ouvir com atenção e lembrar disso. Aí tem um outro verso agora que Srilacharya Maharaj falou, que quer dizer o seguinte: não há diferença entre os devotos, sejam eles chefes de família ou renunciantes. Então, não há diferença. Não é a roupa que vai fazer você devoto ou não devoto. Se você usa a roupa açafrão, que nem eles, que são renunciados, sannyasis, ou brahmacharis, que são os novos, né? A pessoa nova que está entrando no templo, e aí ele quer se render, ele é um estudante, e aí ele vai fazer o serviço, ele vai receber brahmachari. Renunciado. Pelo menos faz o voto de renúncia. Celibatário. Mas não há diferença entre ele e um grihasta, um chefe de família. Porque o chefe de família tem... Srilacharya Maharaj, quando veio no Brasil em 2010,
Ele falou, tem muito chefe de família que é muito mais devoto do que muito sannyasi, que supostamente é renunciado. Você vê ele de roupa açafrão, você vê ele careca, né? Cabeça raspada, sica, tílaca, mas o que ele sente por dentro? Qual que é o pensamento dele? E as ações externas, escondidas, será que tem? Então, não importa se você é grihasta ou sannyasi ou brahmachari. Siddhartha Maharaj falou que não tem diferença. Não há diferença entre os devotos, sejam eles chefes de família ou renunciantes. Se alguém faz distinção entre eles, eles vão para o inferno do óleo fervente, que é chamado Kumbhipaka. Vamos entrar um pouquinho nesse assunto, porque Siddhartha Maharaj comentou aqui sobre esse tipo de inferno, né? É tudo na matéria, inferno, o plano celestial, o plano infernal é matéria, é material. Então, se você fez muita coisa ruim, você não tem nenhum corpo que você vai conseguir pagar aqui na Terra. Nem de animal, nem de ser humano, nenhum corpo. Aí você vai para os planos infernais. São 7 os planos infernais, um pior que o outro. E esse aqui que Siddhartha Maharaj falou, Kumbhipaka, é um plano que você adquire um corpo, a alma sempre tem um corpo. Aí, quando você abandona esse corpo, se você for para esse plano infernal, você adquire um corpo e você vai ficar com esse corpo queimando num óleo fervendo. Quem nunca se queimou com óleo? Quem já cozinhou, com certeza já se queimou. Você está fritando algo, você está lá cozinhando e de repente cai uma gotinha de água naquele óleo quente. O que acontece? O óleo espirra. Quem nunca se queimou? E dói bastante. Um pouquinho que cai na mão, aonde cair, dói muito. Você imagina esse local, esse tipo de inferno, que o teu corpo inteiro está queimando o tempo todo. Durante quanto tempo? Depende do seu karma. Depende do que você fez de ruim para os outros. Então, aquele que faz diferença entre um grihasta e um chefe de família, e um sannyasi, ele está indo para esse local. Isso está nas escrituras. Ele está indo para esse local. Essa frase está na escritura, Si Prema Vivarta. Muitos dizem, com orgulho, eu sou um brahmachari e você é um grihasta. Tem pessoas que acham, por que não acha na Dharma, né? Na hierarquia da prática, da posição da pessoa, o sannyasi é o mais elevado, mas na hierarquia, não quer dizer que ele seja mais elevado espiritualmente. A hierarquia é uma coisa, agora o que ele é outra coisa. E aí vem o brahmachari, vem o vanaprastha, que são renunciados. Então tem muito vanaprastha, muito sannyasi, muito brahmachari, como diz aqui Siddhartha Maharaj, que ele acha que ele é melhor do que o outro, que é chefe de família. Não há diferença entre os devotos, sejam eles chefes de família ou renunciantes. Se alguém faz distinção, novamente ele está falando isso. Se alguém faz distinção entre os devotos eles vão, como já foi falado, para o inferno. No tempo de Srila Prabhupada, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura, havia cerca de 12 grandes sannyasis.
inclusive um deles é Srila Siddhar Maharaj, o fundador da nossa missão, né? E na missão Gaudiya Vaishnava. E o secretário da missão era Shri Kunja Babu. Ele recebeu sannyasi mais tarde. E o seu nome se tornou Srila Bhakti Vilas Tirtha Maharaj. Embora Shripad Kunja Babu fosse um grihasta, um chefe de família, todos os sannyasis prestavam sua total e prostrada reverência a ele. Sannyasi ofereceu Sastanga Dandavati completo. Sastanga Dandavati é quando a gente faz o corpo inteiro deitado no chão. Então, os sannyasis prestaram, eles deram, né, fizeram Sastanga para completa, para Kunja Babu. E ele, na verdade, era um grihasta, né, um devoto grihasta. Tal fora a ordem de Srila Prabhupada, Srila Bhaktisiddhanta, que todos deveriam prestar reverências a Srila Kunja Babu. Porque ele ordenou que todos fizessem isso. Além disso, você pode ter 2 ou 3 filhos, não mais do que isso. Mas Srila Bhaktivinoda Thakura, ele teve 11 filhos. E ele sempre dizia, a canção que cantamos, temos que cantar todo dia, Emonadurmati, Sansarabitori, Podiatinuami. Ó Senhor, ele escreveu tantos livros, tantos poemas, tantas canções lindas, embora ele fosse um chefe de família, com 11 filhos. Todos vinham até ele de Navadvipa, todos os babajes e todos prestavam suas reverências a ele. Por que eles prestavam suas reverências a ele? Porque ele era um genuíno Vaishnava. É por isso que todos prestam reverências a ele. E todos aspiram por sua misericórdia. Então, Srila Bhaktivinoda Thakura, um grihasta com 11 filhos, um devoto puro. Ele não vestia açafrão. Então não é a roupa que vai fazer o devoto. É a atitude dele. Nós temos que ver a atitude. Srila Maharaj falou isso outro dia também. A atitude é importante. Ah, mas ele está de açafrão. Mas o que ele faz? Qual a atitude dele? Ele é uma pessoa humilde? Ele é uma pessoa tolerante? Ele dá honra a todos sem querer em troca? Senão, ele não é um Vaishnava. Agora, Srila Bhaktivinoda Thakura era um Vaishnava. Ele é um Vaishnava. Srila Govinda Maharaj, todos que estão aqui ao lado, são Vaishnavas. Eles vestem açafrão, mas Srila Bhaktivinoda Thakura não usava roupa açafrão. E não deixou de ser um devoto puro. Muito mais elevado do que todos que viviam ao seu redor. Mesmo sendo pai de 11 filhos, tendo mulher. Então é o que Srila Maharaj está falando. Não podemos olhar a pessoa
com a roupa e falar, você é mais elevado que o outro, você é mais caído. Ou quem usa essa roupa açafrão, achar que ele é melhor do que o outro. Isso vai levar ele para o inferno. Isso está no Suprema Vivarta, o inferno do óleo quente. Não temos que julgar ninguém qual é o nível espiritual do outro. Nem nós sabemos qual que é o nosso nível espiritual. Por que nós vamos julgar o outro? Temos que servir e focar no serviço, não olhar defeito dos outros, não ver nada, não interessa a vida dos outros. Interessa a nossa. Nós temos tanta coisa para limpar na nossa alma, nós temos tantos defeitos para limpar, temos que fazer tanto serviço. Silachara Maharaj já falou também em aulas anteriores. Aquele que olha o outro, o defeito do outro, ele não está servindo. Porque aquele que serve corretamente, ele não tem tempo de olhar a vida do outro. Aquele que fica olhando a vida do outro no Facebook, no Instagram, qualquer rede social, que fica olhando o que um faz, o que o outro faz, ele não está servindo, porque ele está perdendo tempo à toa. E aí ele fala mal e faz fofoca. Tudo isso é prejudicial para a vida devocional. Tudo isso vai acumular mais poeira, mais sujeira na nossa alma, no nosso coração. E temos que lembrar sempre, como disse Silachara Maharaj, Krishna não gosta de sujeira. Krishna não vai entrar no seu coração se você tem essas atitudes. Krishna só entra no coração realmente de quem está com o coração limpo. É difícil limpar o coração, claro, mas a prática diária vai levar a isso. Vamos continuar aqui a leitura. Se você tem ciúmes de alguém ou odeia os outros, ninguém o amará. Se você não puder amar ninguém, ninguém o amará. Se você não acreditar ou respeitar ninguém, ninguém acreditará ou te respeitará. Por outro lado, se você tratar os outros com respeito, obterá o respeito dos outros. Isso aqui é muito sábio, né? Claro, como tudo que está sendo dito. Mas, como que você pode querer respeito dos outros se você não respeita o outro? Não há como. Respeito você adquire, você não impõe. Não adianta você querer, se você tem uma posição, que os outros te respeitem pela força, pelo medo. O respeito adquirido, como foi dito aqui, cativando o outro, respeitando o outro, aceitando como o outro é, sem criticá-lo. Como que você não quer que te critiquem se você critica o outro? Nós temos que começar por nós. E aí o outro vai te olhar de outra forma. Nós temos que ter essa concepção, como foi dito aqui. Se você confiar nos outros, os outros confiarão em você. Então, tem pessoas que elas reclamam, ninguém confia em mim. Eu tenho uma posição, ninguém confia em mim. Eu tenho uma posição, ninguém me respeita. Porque, analise, se ninguém está te respeitando, o problema não está com um ou outro, está com você. Se é uma pessoa só que não te respeita, tudo bem, uma ou duas, isso é normal. Mas se todo mundo, ninguém te respeita, ninguém te dá crédito, o problema está com você, não está com os outros. Dê respeito a todos. Seja gentil com todos. E aí, continuando. Se eu não quero o bem para alguém, o Senhor não vai querer
o bem para mim. Então, se você não quer o bem do outro, você não quer o bem de ninguém, Deus não vai querer o seu bem. Ontem lemos isso naquela canção de Srila Bhaktivinoda Thakura. Ele fala assim: eu fico feliz quando vejo o outro triste. E eu fico triste quando vejo o outro feliz. Se você tem esse temperamento, se você tem esse humor de ficar alegre quando o outro está triste, ou de ficar triste quando o outro está feliz, alegre, Deus não vai se aproximar, como diz aqui. Vamos ver a palavra certa que foi usada. O Senhor não vai querer o bem para você. Se você tiver essa atitude, Deus não vai querer o bem para você. E se eu quiser o benefício para todos, então o Senhor vai querer que eu receba o benefício também. E como que fazemos para dar o benefício para todos? Como é possível isso? Você beneficiar todos? Beneficiando, servindo Deus. Deus distribui. Você tem que regar a raiz da árvore, não a folha, nem o fruto, nem o tronco, nem os galhos. Você servindo Deus, tudo se resolve. Então nós temos que querer beneficiar a todos. E beneficiar a todos é servir Deus, da forma que Deus falou. E uma das formas que Deus falou para servi-lo é Jivedoya, misericórdia para as almas. Nós não estamos interessados no corpo de ninguém, ajudar o corpo de ninguém, porque tem algo mais elevado do que isso. Ajudar as almas, beneficiar as almas. O corpo é temporário, a alma é eterna. Se você ajudar o corpo de alguém, pode demorar algumas horas, alguns dias, alguns anos, e não tem nenhum valor. Agora, se você beneficiar a alma da pessoa, porque a pessoa é a alma, isso é eterno. E como que podemos beneficiar a alma da pessoa? Falando sobre Deus, Harikatha. Dando praçada para essa pessoa. Dando a comida oferecida no altar. Depois você vai dar para a pessoa. Cantar o santo nome para a pessoa. Pregar. Tudo isso é benefício para a alma. Isso é superior a tudo. Não há nenhuma caridade que chegue aos pés de você dar uma praçada para a pessoa. A misericórdia de Deus através da comida. Não há nenhuma caridade que seja superior a você pregar, falar de Deus, Harikatha. É muita diferença, é absurda. Porque se você fizer uma caridade, você vai fazer algo temporário para o corpo. O que você gosta mais? Quando você compra um aparelho, por exemplo, você vai comprar um celular. Aí tem um que custa muito caro, tem um valor muito mais alto, e o outro custa baratinho, o valor é baixo. Só que o que tem valor alto, ele dura muitos anos. Muito tempo. E aquele que tem um valor baixo, ele dura meses, não chega a durar um ano. Qual que é melhor? Aquele que tem um valor alto ou aquele que tem um valor baixo? Da mesma forma, se você faz algo eterno para a pessoa, é muito superior a fazer algo temporário. Não tenha dúvida disso. As escrituras falam isso. Os gurus falam isso. Vamos ver se alguém fez algum comentário aqui, alguma pergunta. Por enquanto, não. Só quero deixar claro que nós, o Gaudiya Vaishnavismo, ele não é contra quem ajuda os outros materialmente. Só que isso é inferior. É inferior. Se você der algo superior, é muito melhor. E nós temos pouca energia. A nossa linhagem, Gaudiya Vaishnava, todo ser humano tem pouca energia. Conforme vai passando os anos, você vai ficando velho, vai ficando com menos energia. Então, por que perder tempo com algo inferior
se você pode dar algo superior para os outros. Vamos gastar toda a nossa energia, vamos colocar nosso foco em distribuir Deus para os outros. Srila Siddhar Maharaj sempre falava, tem aulas dele falando, o mundo não tem falta de comida, o mundo não tem falta de nada, o mundo tem falta de Deus. O que falta para o mundo é Deus, a consciência de Deus. Não é comida, não é roupa, não é nada. Não é abrigo, moradia, tudo isso aí está relacionado ao karma. Mas o mundo tem falta de Deus. E nós podemos transmitir isso para os outros. Por quê? Porque eles estão dando isso para nós. Nós tivemos a boa fortuna de receber essa informação deles. E nós temos que distribuir isso, não segurar para nós. Quanto mais você distribuir o conhecimento pleno que eles estão dando para nós, que Srila Maharaj está dando aqui através dessa aula, quanto mais você distribuir, mais a verdade virá. Nunca faltará, sempre dará mais. Deus ele dá sempre mais verdade para aquele que distribui. Aquele que não vai distribuir, ele nem dá. Ele não vai deixar você ver o que é a verdade, se você não vai distribuir isso. Se você quiser só para você, se você é egoísta, aquele que vai comer uma comida, um prato, né? Ele está lá com o prato, uma fruta, e aí ele vai num cantinho, ver se ninguém está olhando e ele come sozinho. Só ele quer desfrutar, só ele quer ter o benefício. A pessoa que tem esse hábito na vida devocional, Deus não vai dar a verdade para ele. Temos que distribuir tudo, nada é nosso. Se Deus deu para nós de graça, nós temos que distribuir de graça. E Ele está dando tudo de graça para nós. Por isso não é apropriado cobrar nada. Você não pode cobrar para dar uma aula sobre Deus. E quem está lá não deve pagar e nem assistir. Srila Maharaj falou isso. É inauspicioso ir no local que está cobrando para falar de Deus. É inauspicioso você comer a comida que foi cobrada, a comida que foi oferecida para Deus. Não pode ter comércio com Deus. É melhor ficar sem escutar, claro, do que ficar indo aqui, indo ali, indo no outro lugar. Principalmente se for ser cobrado. Vamos continuar aqui a leitura? Se eu não quero o bem para ninguém, o Senhor não vai querer o bem para mim. E, se eu quiser o bem, o benefício para todos, então o Senhor vai querer que eu receba o benefício também. Se eu tiver ciúmes de todos, o Senhor ficará muito zangado. O Senhor não gosta, o Senhor Supremo não gosta de ciúmes. Não só de ciúmes, mas o ciúmes é uma coisa que ele não gosta. Ele vai ficar zangado com você. Você deve se lembrar disso. É por isso que se diz, se eu pensar, sou um Vaishnava, um devoto puro, nunca deixarei de esperar a honra dos outros. Nunca deixarei de desejar a honra. Se eu ficar assim, virá à minha mente e o meu coração ficará poluído. Nós não devemos querer honra de ninguém. Se você achar que você é um devoto puro, que você é um Vaishnava, aí você vai querer sempre honra, sempre guirlanda, vai querer sempre que alguém te preste reverência, vai querer sempre que alguém esteja te elogiando, e isso vai acumular poeira no seu coração. Isso não é nada bom para você. O seu coração ficará poluído. Como resultado, vou limpar o caminho
para o inferno, é o que eu tinha falado antes. Para mim, eu irei viver no inferno. Quando o pratista, fama e poder vem, eu fico pesado e acabo no inferno. Silachara Maharaj está falando aqui, quando a gente está com fama e poder, você vai ficando pesado. Como uma pessoa, a pessoa está num barco, ela está num barco, e aí o barco começa a colocar uma carga nele. E aí vem mais uma carga, e mais um peso, e mais um peso. Vai chegar uma hora que o barco não suporta, e aí você vai se afundar. O barco afunda e você junto. A mesma coisa você, pratista, fama e poder. Você vai acumulando nas costas aquela fama e poder, vai querendo cada vez mais, e cada vez mais você vai tendo, e vai chegar no dia que você vai cair, você vai afundar. Aquele que tem pratista muito forte, fama e poder, se ele está numa posição de renunciante, brahmachari, sannyasi, vanaprastha, ele vai cair. Srila Govinda Maharaj fala, no seu livro Atado pelo Afeto, se o devoto não está seguindo o que é do ashram dele, o sannyasi, a pregação correta, enfim, o grihasta, cuidar da família e fazer a prática devocional correta na casa dele, o brahmachari, o estudante, servir, fazer o que um brahmachari tem que fazer, e o vanaprastha da mesma forma. Se nós não seguirmos isso, cada um com o seu dharma, o ashram dharma, você vai cair de posição. Então, como diz aqui Silachara Maharaj, você vai se afundar. Você vai se afundar no oceano de Maya. Temos um outro verso aqui que diz o seguinte, eu me considerarei o seu servo e desistirei do ego de um guru. Eu sempre adorarei sinceramente os seus restos, o pó de seus pés, a água que lavou os seus pés. Você me considerar o seu servo. Servo das, né? A palavra DAS quer dizer servo. Não terei nenhum ego de que eu sou um guru, que posso ensinar aos outros. Mesmo que você receba a minha iniciação e se torne o meu discípulo, isso não significa que eu lhe darei misericórdia. Pelo contrário, significa que você está dando a sua misericórdia. Quando você vem receber a iniciação, a minha iniciação, Silachara Maharaj fala, você realmente vem para me dar a sua misericórdia. Um guru deve sempre pensar dessa maneira. Então aqui, Silachara Maharaj está falando, quando ele dava iniciação, ele pensava, você está me dando a misericórdia. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, ele chamava todo devoto dele de Prabhu, de mestre. Ele que instituiu essa palavra Prabhu para um devoto falar para o outro. Ele falava isso para seus discípulos. Srila Tilaka Niriha Maharaj, quando ele iniciou aqui os 3 devotos do Brasil, ele falou, ele agradeceu, falou, obrigado por estar me dando esse serviço. Obrigado por estar me dando esse serviço. Misericórdia, serviço é misericórdia. Então, ele não está pensando, eu estou dando misericórdia para eles. Ele pensa, eles estão dando misericórdia para mim. Porque ele dando iniciação para os discípulos, ele está servindo Krishna, ele está servindo o guru dele. Então, ele tem a concepção clara
que nós estamos dando a misericórdia para ele. Mas isso é um devoto puro. Quem tem o ego nunca vai pensar isso. Aquele que tem o ego fala, agora eu vou dar o santo nome para ele, então eu estou dando a misericórdia. Eu sou superior a ele. Isso daí não é apropriado. É o ego falso de um guru. Mas não de um guru genuíno, de um guru falso. Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura, ele dizia, aí tem um verso aqui, ele prestava reverências aos seus discípulos. Eu não dou reverências aos meus discípulos, disse Lachara Maharaj, porque eles ficarão perturbados. Oh, não, eu cometi uma ofensa, os devotos vão pensar, uma ofensa tão grande, o meu guru está me oferecendo reverências, mas eu sempre penso em minha mente, eu sou o seu servo. É dito no Kirtan que estamos cantando, eu me considerarei o seu servo e desistirei do ego de um guru. Quando você se considerar um servo, então o seu ego irá embora. Eu sempre adorarei com favor os teus restos, a praçada, o pó dos teus pés, a água que lavou os seus pés. Consciência de Krishna, constantemente, sada e sinceridade. A consciência de Krishna constantemente, fazer a prática diária e a sinceridade. Niskapati. Aí tem um outro verso aqui que fala o seguinte. Se eu, amando a mim mesmo, mais do que qualquer outra pessoa, de meus restos, etc., aos outros, então ficarei cheio de ego. A pessoa que acha que ela é o máximo, ela se ama mais mesmo, né, do que aos outros, ele vai dar o resto dele para os outros, a praçada. Ele vai falar, eu deixei aqui no prato, coma isso. Mas isso aumenta o ego. Isso é extremamente prejudicial. E aumentará o ego. Portanto, serei sempre o seu discípulo. Não aceitarei adoração de ninguém. Você não viu? Há muitos gurus que dirão, dê a minha praçada, o resto da minha comida, a todos. Eles vigorosamente dão a sua praçada aos outros. Eu lhes falei sobre Srila Gorakshara Das Babaji Maharaj. Essa é uma história muito bonita. E ele, uma vez, comeu a praçada junto com o prato. A velhinha que o havia convidado para a sua casa pensou, como vou conseguir a praçada dele? Então, ela começou a colocar com vontade mais praçada no prato dele. E Srila Gorakshara Das Babaji Maharaj entendeu o que ela estava fazendo. Então, ele comeu toda a comida, toda a praçada, e ela havia colocado para ele. Novamente, ela colocou 2 vezes a praçada para ele. E junto com isso, ele também comeu o prato. E o prato era feito de folha de bananeira. Ele comeu a folha de bananeira crua. Alguns devotos
riem baixinho com a história. Isso não é uma piada, disse o Lachara Maharaj, é a verdade. Ele comeu o prato de folhas de bananeira. Isto é o que Babaji Maharaj fez. Mas alguns vão dizendo, ó, praçada para todos. Eles ficam orgulhosos de que todos estão comendo a sua praçada, o seu resto. Isso é ego. Então aqui, Srila Gorakshora Das Babaji Maharaj, como foi dito, ele foi convidado por essa senhora para comer na casa dela, honrar a praçada, e ele sentou, ela colocou um prato cheio para ele comeu tudo, e aí ela pensou, mas e agora? Como que eu vou honrar a praçada dele? Ela estava interessada não em servir ele, ela estava interessada no que sobrasse do prato dele para ela comer. E aí ela foi lá e encheu o prato dele de novo. E ele percebeu isso. E o que ele fez? Ele comeu tudo, inclusive a folha de bananeira, para não deixar nada para ela aprender que ela tem que servir, ela não tem que pensar nela. Ela estava pensando nela, eu vou encher de comida, ele não vai conseguir comer, e aí vai sobrar para mim. Honrar a Mahaprasada dele. Mas o Guru, Srila Gorakshora Das Babaji Maharaj, ele percebeu e ele comeu até a folha. Então, isso é um dos exemplos. Nós não devemos, que eu digo, o Guru, né, aquele que é Guru, ele não deve pensar, eu sou muito elevado, eu vou dar o resto para todos. Isso não é apropriado. Você pode ver a foto de Srila Gorakshora Das Babaji Maharaj no altar, no Guru Parampará. Ele é o segundo, da direita para a esquerda. Desculpa, ele é o terceiro. Da direita para a esquerda, o primeiro da direita é Jagannatha Das Babaji Maharaj, o segundo é Srila Bhaktivinoda Thakura, o terceiro é Srila Gorakshora Das Babaji Maharaj. No Sri Navodipidam Parikrama, vamos ao seu Bhajan Kutir e falamos sobre este passatempo. Também escrevi sobre isso em Sri Navodipidam Mahatma Mukta Mala. Uma vez alguém deu algum dinheiro a Srila Gorakshora Das Babaji Maharaj, mas depois disso, tendo andado 3 milhas, ele se virou e voltou para devolver aquele dinheiro. 3 milhas, na verdade, dá 4.800 metros, quase 5 quilômetros. E ele voltou para devolver o dinheiro. Ele disse ao homem o que o havia dado. Ele falou para o homem, né? Não posso tolerar o peso desse dinheiro. Eu fico pensando no que vou fazer com ele, com esse dinheiro. O que vou comprar? Isso me dá dor de cabeça. E não posso cantar o santo nome. Por favor, aceite de volta. Foi assim que ele serviu ao Senhor. É assim que ele tinha a atitude dele de servo. Sempre queremos ser discípulos. Nós devemos sempre querer ser discípulos. Não queremos receber adoração de ninguém. Porque não permitimos que ninguém toque no nosso pé? Você serve ao Senhor com esta mão. Você corta os vegetais do Senhor. Então, por que você tocará os meus pés?
de uma alma tão caída como eu, com esta mão. Então, Srila Maharaj não deixava ninguém tocar os pés dele. Mahaprabhu, como vai ser dito aqui, também não deixava. É por isso que proíbo tocar os meus pés. Às vezes, eu estou falando com alguém e não presto atenção em quem está vindo. Então, alguém pode vir tocar os meus pés e ir embora, mas eu não gosto que ninguém toque os meus pés. Mahaprabhu também não permitia que ninguém tocasse os seus pés. Quando alguém fazia isso, secretamente, Mahaprabhu disse a Sarvabhauma Bhattacharya para expulsar aquela pessoa. Embora Mahaprabhu estivesse internamente satisfeito com a ingenuidade daquele devoto. Aquele devoto veio limpar o templo, Gundicha, com todos. Ele pensou, como posso pegar a água que vai lavar os pés do Senhor? Quando Mahaprabhu subiu em algum lugar para varrer e limpar, aquele devoto veio aos pés de Mahaprabhu e derramou água, um pote de água, sobre eles. A água começou a escorrer e ele colocou as mãos ali e começou a beber. Quando Mahaprabhu viu isso, ele disse a Sarvabhauma Bhattacharya, ei, olhe para o seu Gaudiya. Gaudiya quer dizer Bengali. Por isso que a Gaudiya Vaishnava é o devoto da Bengala. Gaudiya Vaishnava. Gaudiya quer dizer Bengali. O que ele está fazendo? Estou lavando o templo e ele está derramando água em meus pés e bebendo. Que tipo de pessoa é ele? Aquele devoto era muito inteligente. Aí tem um verso aqui que fala o seguinte. Aqueles que adoram Krishna são muito inteligentes. Embora Mahaprabhu tenha expulsado aquele devoto, ele ficou satisfeito internamente. Que engenhoso! Não permito que ninguém toque os meus pés. Mas ele conseguiu beber a água que lavou os meus pés. Como ele é inteligente. Aí temos um verso aqui, está no finalzinho já da aula. O verso diz o seguinte. Quando eu me libertar do desejo da honra e puder dar honra aos outros, você me dará o direito de cantar o seu kirtan, a sua canção. Eu, sinceramente, rolarei no chão e chorarei aos seus pés sagrados. Mais um verso aqui. Ó Vaishnava Thakura, por favor, seja misericordioso. Conhecendo a verdade, o verdadeiro relacionamento, eu te adorarei e meu ego irá para longe. Novamente esse verso. E o último verso aqui diz o seguinte. E ele canta, Doya Vaishnava Thakura, Doya Vaishnava Thakura. Doya é misericórdia. Então, ele está pedindo misericórdia para os Vaishnavas. Então, como foi dito aqui, nós temos que servir os Vaishnavas, não querer
a honra para nós. Se você não quiser a honra para você e honrar a todos, você vai ser apto, você vai estar apto a cantar, a cantar o Kirtan, cantar as canções para Krishna, para Nityananda Prabhu, para Mahaprabhu, para os associados. E aí o ego irá embora. Não podemos querer honra para nós. Não importa o que façam com nós, não devemos ter esse sentimento de querer algo para nós. Querer honra, querer fama, querer elogio, não é apropriado. Nós temos que querer o quê? Nós temos que querer cantar os santos nomes, para limpar a nossa alma, o nosso coração, e Krishna habitar ele. Vamos ver se alguém fez alguma pergunta? Algum comentário? A Ana Purna Devidasi, ela está na Itália, então ela está comentando aqui dos devotos da Itália. Ela está na Itália. Amanhã é um dia muito especial para nós. Amanhã é Guru Purnima. Não Goura Purnima. Guru Purnima. G-U-R-U. Guru Purnima. É o aparecimento de Srila Vyasadeva, a expansão literária de Krishna. Então, amanhã também começa os 4 meses de monções na Índia, de enchente. Chaturmasya. Chatur é 4, Masya é mês. Amanhã começa Chaturmasya. Amanhã é o aparecimento de Sri Vyasadeva e o desaparecimento de Srila Sanatana Goswami. Então, amanhã é um dia especial. Nós vamos ler amanhã de manhã, falando sobre Sanatana Goswami, falando sobre Chaturmasya e também, claro, sobre Srila Vyasadeva, Sri Vyasadeva. Então, o programa amanhã não vai ter leitura do livro O Vulcão Dourado, o Amor Divino. Nós vamos ler sobre essas personalidades e o início do Chaturmasya. E à noite vamos comentar também sobre isso. De manhã vamos ler, à noite vamos comentar. Talvez ler alguma coisa também. Então amanhã é Purnima. Purnima para os homens, Silachar Maharaj, ele gostava que o homem raspasse a cabeça. Silachar Maharaj gostava muito do homem que raspava a cabeça e deixava a sica, esse rabinho que a gente usa. E amanhã é o dia próprio, amanhã é Purnima. Purnima é lua cheia. Purnima quer dizer lua cheia. Então amanhã é um dia especial, é o início do Chaturmasya, é o Guru Purnima. E uma vez no Guru Purnima, Silachar Maharaj falou conosco e ele ficou muito feliz com quem tinha raspado a cabeça. Ficou muito feliz. Muito, muito animado de ver o devoto com a cabeça raspada. Então, quem quiser, é amanhã o dia, na verdade, todo Purnima, todo lua cheia, mas amanhã é um dia especial, é o Guru Purnima. O Goura Purnima também, o aparecimento de Mahaprabhu foi muito especial. Tem vários avatares de Krishna que aparecem no Purnima, na lua cheia. Buda Purnima, o Senhor Buda também apareceu na lua cheia. Então, amanhã vamos falar sobre isso. Vamos cantar agora o Nama Sankirtan Hari Harai, antes de ver quem participou conosco e antes de encerrar a transmissão. Então agradeço, já vou agradecendo enquanto entra aqui na canção, agradecendo a presença de todos, a Sadhu Sangha, a Associação com Devotos, para quem se identificou, para quem não se identificou, não tem problema algum. O importante é estarmos juntos praticando e amanhã também, se puder, assista a live, porque amanhã é um dia especial para todos nós, Gaudiya Vaishnavas. Então vamos cantar agora o Nama Sankirtan Hari Harai. Vamos começar.
Hare Nama Krishna Jadavaya Namaha. 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 Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Govinda Ram Shri Madhusudan. Gopala Govinda Ram Shri Madhusudan. Hari Gopinath Madana Mohan. Giridhari Gopinatha Madana Mohan. Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra. Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra. Radha Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda. Radhavara Shiva Sadi Gaura Bhakta Vrinda. Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha. Jaya Rupa Sanatana Bhakta Raghunatha. Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha. Shri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunatha. Jai Gosai Kori Charana Banda. Jai Gosai Kori Charana Banda. Yahavete Vignanasha Vistapura. Jai Vinana Savistapura. Jai Gosai Jamuni Dharada. Jai Gosai Jamuni Dharada. Sansabara Padarino Mora Panchagra. Charana Sevi Bhakta Saneva. Chandra Charana Sevi Bhakta Saneva. Janame Janame More Yogila. Janame Janame More. Jai Gosai Jobe Braje Koila Vaso. Jai Gosai Jale Braje Koila Vaso. Krishna Deva Lila Korila Prakash. Radha Krishna Nitya Lila Korila Prakash. Anande Bolo Hari Bhaja Vrindavan. Anande Bolo Hari Bhaja Vrindavan. He Guru Vaishnava Pade Majayama. He Guru Vaishnava Pada Padma Koriyasha. Hari Rama Sankirtana Kohe Narottama. Hari Rama Sankirtana Kohe Narottama. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama Hare Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama Hare Rama Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Gaura Hare. Jaya Sacinandana, Gaura Hare. Gaura, Gaura, Gaura Hare. Gaura, Gaura, Gaura Hare. Jaya Sacinandana, Gaura Hare. Jaya Sacinandana, Gaura Hare. Jaya Nitai, Jaya Gaura, Jaya Nitai, Jaya Gaura, Jaya Nitai, Jaya Gaura, Jaya Nitai, Jaya Gaura. Nitai Gaura, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gaura, Hari Bo, Nitai Gaura, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gaura, Hari Bo, 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 Hari Bo. Vamos ver quem está conosco aqui assistindo hoje. Temos aqui Ishan Krishna Prabhu, Raji Bhuvan Jadavi, Annapurna Devidasi, que eu falei que ela está na Itália. O Marcos, o Mohan Prabhu também assistindo conosco hoje. Muito bom ter o Mohan conosco, ele mora em Curitiba. Já convidei ele várias vezes para vir aqui. Ele ainda não conhece o templo, mas o convite está sempre aberto, o Mohan. Temos aqui também a Vishaka Devidasi, da Costa Rica. Arjuna Krishna Prabhu, seu esposo. A Dirce Aires Almeida, minha prima. Temos aqui também a Malini Devidasi, que mora em Araraquara. Damodar Jimenez, eu não sei de onde é. Maria da Penha também conosco. A Carla Lavinas mora em Minas Gerais. E a Andréia Ferreira também não sei onde é, mas não importa. Não importa eu não saber onde é. O importante é que vocês estão aqui. Como eu falei anteriormente, se tem alguém também que está assistindo e não quis se identificar, normalmente tem. Eu sei que as pessoas elas assistem. Agradeço muito a presença de todos. E amanhã, como eu falei, é um dia muito especial. Não percam a live amanhã, de manhã à noite, vai ter a comemoração do Guru Purnima e desaparecimento de Shila Sanatana Goswami, o aparecimento de Vyasadeva e o início de Chaturmasya. Veja só quantas comemorações. Então, uma boa noite a todos, até amanhã, Dandavati Pranam.